Irmãos, a paz do Senhor. Eu fiquei algum tempo sem gravar porque eu estava um pouco resfriada, ainda estou um pouquinho rouca. Então eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração com os irmãos. A palavra está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem, mulher os criou. Então, esse versículo fala que Deus criou o homem, né? Deus criou Adão, que foi o primeiro homem. Perfeito, né? Sem pecado, né? Vivia no jardim do Éden, teve tudo, Deus lhe deu tudo, né? Lhe deu uma companheira, mas Adão pecou. Adão desobedeceu a ordem de Deus e pecou, infelizmente ele pecou. Ele tinha tudo para não pecar, mas pecou. Né? E no capítulo, aí ele chega no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 17, Deus diz: Maldita é a terra por causa de ti. Então Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. E a partir disso, a partir daí, o pecado entrou no mundo. Então, por isso a gente já nasce do pecado, né? Nós nascemos do pecado. Nós temos a natureza de Adão, né? Herdamos o pecado de Adão. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, né? Ele envia um Salvador, né? Segundo Adão, Jesus Cristo, para nos salvar. Então, lá em João 3,16, né? João diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele amou o mundo que ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter uma chance, né? Olha que maravilhoso, né, esse Deus. Deus nos amou tanto, Deus amou tanto a sua criação, tanto que ele enviou o próprio Filho, né? Jesus Cristo, né? Jesus desceu na terra como homem, né? Se despiu da sua glória e veio ao mundo, né? Para cumprir esse propósito de Deus, os planos de Deus, que era salvar a humanidade. E ele veio para morrer e sofrer por nós, né? Porque senão a humanidade não teria salvação, estaríamos perdidos, né, para sempre. Mas Jesus veio como cordeiro, né? Cordeiro de Deus. Ele sofreu, ele morreu, ele carregou aquela cruz, né? Derramou seu sangue, morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar, ele se entregou em nosso lugar. Carregou todos os nossos pecados, né? Todas as nossas iniquidades estava sobre ele. Ele pagou um preço, né? Um preço muito alto, que foi preço de cruz, preço de sangue, né? Mas tudo pela nossa redenção, tudo para que nós tivéssemos chance de um dia estarmos com ele e com Deus na glória. É simplesmente por amor e por graça, porque não foi por merecimento, que nós não merecemos nada mesmo, né? E no terceiro dia ele venceu a morte, ressuscitou e está à destra do Pai e ainda intercede por nós, né? Porque lá em João 14,6, Jesus disse assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai, né? Porque ele está com o Pai. Então ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Jesus, ele é o único mediador, né? Entre Deus e o homem, é o único mediador que existe, é Jesus. E lá em João 3,18, né? Capítulo 3, versículo 18, diz assim: Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, quem não crê em Jesus, quem não aceitar Jesus como seu Filho, como Filho de Deus, quem não crê no sacrifício que ele fez naquela cruz, já está condenado, será condenado. Se não se arrepender, será condenado.
já está condenado, né? Diz a palavra. E aí, então eu quero nessa tarde falar com os irmãos assim, falar com as pessoas que estão me ouvindo, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, e também para aqueles que ainda estão afastados, se afastaram do Senhor, porque eu acho que a pandemia, quando ela veio, fechou muita igreja e muita gente ficou afastada do Senhor, muita gente foi se afastando e por causa de assistir culto na internet, as crianças, os adolescentes, os jovens, né, que faziam programas, assim, peças, que trabalhavam, né, tinham atividades na igreja, elas se afastaram muito do Senhor, porque elas realmente não têm nem paciência de ouvirem live. Então, eu falo com essas pessoas que se afastaram e com as pessoas que também ainda não aceitaram Jesus, ainda não se decidiram, né? Não se tomaram uma decisão, porque tem pessoas que pensam assim, porque eu fumo, eu bebo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou pecador, eu ainda não estou preparado. Deus, ele não procura capacitados, ele capacita, né? Ele capacita a gente, ele não procura pessoas capacitadas, nem pessoas. E ele não veio para os sãos, ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes, né? Então, ele diz, venha como estás, né? Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem vai transformar é o Espírito Santo, né? Que vai transformar. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, a pessoa é justificada pelo sangue de Jesus. Então, ela é transformada. Aos poucos, Deus vai fazendo a obra, o Espírito Santo vai trabalhando, né, e a pessoa vai se tornando uma nova criatura, né, em Cristo Jesus. Então, eu falo com vocês que estão afastados e para vocês que ainda não aceitaram, toma uma decisão. Não deixe para amanhã não, sabe por quê? Porque nunca sabemos o dia da nossa partida aqui da terra. E também não sabemos quando será o arrebatamento. O arrebatamento está muito próximo. Jesus está às portas aí. A Bíblia diz que vai ser num abrir e piscar de olhos, né? As profecias estão se cumprindo. Tudo está aí se cumprindo. A gente já está vendo o fim, né? Então, às vezes a pessoa quer tomar uma decisão, mas não toma, e aí pode ser tarde demais. Então, entrega a sua vida para Jesus, pede perdão dos seus pecados, Ele é maravilhoso, Ele vai te perdoar. A gente tem que se arrepender, a gente precisa ter um arrependimento. Nós vamos pecar todos os dias? Vamos, porque somos pecadores. Seremos sempre enquanto estivermos nessa terra. Porque o mundo jaz no maligno, então vamos pecar enquanto estivermos nesse corpo, esse corpo pecaminoso. Mas um dia teremos um corpo glorificado, se aceitarmos a Jesus, se formos arrebatados ou se vamos morrer e ser arrebatados, ressuscitados, né, no arrebatamento, que os mortos ressuscitarão primeiro, diz a palavra, né? Quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então, as pessoas precisam tomar a decisão agora, antes disso. Então, precisamos tomar a decisão e pedir perdão a Deus antes disso tudo. Não adianta a gente deixar para depois. Amanhã pode ser muito tarde. Nós não sabemos, no dia da nossa partida, não sabemos o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a meia hora, nós não sabemos. Nós estamos bem, daqui a pouco, de repente, já fomos embora. Então, precisamos tomar uma decisão. E não tem idade, dizer, eu sou muito novo, eu ainda estou muito nova, eu ainda vou viver mais um pouco, mais tarde. Não pensa assim não, porque Deus, ele, quando tiver que recolher, não tem idade. Ele recolhe crianças, ele recolhe jovens,
adolescentes, homens, mulheres, idosos, não tem. O dia da nossa partida já está lá, marcado no livro. O dia que nós tivermos que partir, vamos partir. Só que nós não sabemos o dia, então precisamos tomar essa decisão. Essa decisão tem que ser tomada antes. Então, eu oro por vocês, oro muito pelas pessoas que ainda não se decidiram, oro muito pelas pessoas que estão afastadas, inclusive minha família. Tem gente da minha família que ainda não tomou decisão por Jesus. Tem gente da minha família, a maioria, assim, tomou decisão, mas muitos estão afastados. Então é essa a minha oração hoje por todos vocês, que voltem para os caminhos do Senhor, se arrependam, porque um dia vai ser tarde demais e nós vamos ser arrebatados, vamos viver com Jesus, vamos viver na glória, maravilhoso lá na glória, viver com Cristo, vamos viver para sempre com Ele, porque as pessoas pensam, tem pessoas que falam que acham que morreu, acabou, não tem mais, acabou, eu vou morrer mesmo, não é assim. Nosso espírito, ele não morre, né? Nós somos espíritos, temos uma alma que habita no corpo, que vai morrer só o corpo. A alma, o espírito, vai ficar vivo, não vai morrer. Então, vai sofrer eternamente se não crê em Deus, se não crê em Jesus, se não crê no sacrifício de Jesus, se não crê naquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário, não adianta, vai sofrer eternamente, vai queimar lá no fogo do inferno mesmo, vai ser lançado no abismo com o diabo e seus anjos, infelizmente, seus anjos caídos, né, seus demônios. Nós precisamos tomar uma decisão. Então, tome uma decisão hoje. Pensa bem, se você está ouvindo essa palavra, pensa bem no que eu estou falando. O que está vindo na minha boca, no meu coração, vem de Deus. Deus está falando isso no meu coração. Se arrepende enquanto é tempo. Se arrepende. Deus, Ele quer salvar. Ele veio para salvar. Ele não veio para condenar o mundo. Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. E Ele não tem prazer na morte de ninguém. Na morte eterna. Deus não tem prazer na morte eterna de ninguém. Ele quer salvar todos. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra com vocês e que Deus possa tocar nesses corações, possa, né, fazer entender e confessar Jesus e se entregar àqueles que estão afastados, renovar a aliança com Deus, colocar seu joelho no chão e se derramar diante de Deus e pedir perdão, porque Ele perdoa, porque Ele é amor. Amém? Ficam com Deus, ficam na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos.